Olá! Temos conversado sobre autonomia espiritual. Eu sou Mariana Matos, comunicóloga, uma palavrinha diferente, outro dia eu explico sobre isso, e psicoterapeuta sistêmica. Sou co-criadora do modelo Integração Sistêmica, junto com Marco Lírio, e fundamos o Instituto Inspiralante. O tema espiritualidade perpassa a minha vida desde a infância. Então eu venho contando nessa série de vídeos, esse é o terceiro vídeo, a respeito dessa temática, dessa esfera que atravessa, costura, tece. E por que falar em autonomia espiritual? É uma expressão que faz parte do meu repertório de linguagem de maneira muito recente. Eu não conhecia essa expressão. Mas depois que eu estudei isso para minha dissertação de mestrado, eu descobri recentemente que vivencio essa busca por autonomia espiritual. Vivenciei na adolescência muita autonomia com minha espiritualidade e que isso pode e vem ajudando já muita gente mesmo, milhares de pessoas na história da minha vida, e que isso pode ajudar, transbordar, tecer, conectar, gerar mais autonomia a mais e mais pessoas. Por isso estou aqui falando sobre isso. E a forma que eu encontrei foi de partilhar alguns trechos da minha história, fazendo comentários a respeito desses momentos, de forma que possa ser inspirador, tanto para o movimento quanto para a reflexão. Nesse terceiro momento, eu já estou lá na IEV, quem conhece sabe que é uma irmandade, mas para quem não conhece, a IEV é uma irmandade espiritualista que fica no Rio de Janeiro, que não segue uma doutrina específica, também não é uma religião. Então a IEV reuniu o patriarca, quando fundou a IEV lá na década de 60 do século passado, reuniu uma série de estudos, uma série de conhecimentos, depois de ter recebido uma mensagem de um mestre, que deu a ele o nome de Shidhar, e conforme ele foi reunindo esses conhecimentos, foi criando, desenvolvendo, na verdade também reproduzindo alguns tratamentos de outras linhas, e assim criou essa escola esotérica diferente, uma escola esotérica, uma instituição que recebe pessoas para tratamentos. Escolas esotéricas não costumam ter esse tipo de tratamento, como Rosa Cruz, maçonaria e outras. A IEV veio com essa proposta diferente já na década de 60, mais recente, né? Comparada a Rosa Cruz e maçonaria, por exemplo. Então, quando eu entrei para a IEV, foi um momento muito diferente na minha vida, porque eu vinha de rituais livres, né, um movimento de muita conexão com a natureza, muita liberdade e autonomia enquanto mulher mesmo, sabe, de processos de conexão com a lua. Eu fazia todos os rituais das lunações junto com essa amiga e às vezes sozinha, às vezes com outras mulheres. Então, era um processo de extrema conexão com a natureza, de extremo sentir, de uma força que dentro da IEV não é assim que funciona. São outros ritos, outra forma de fazer. E eu, naquele momento da minha vida, escolhi, né, senti que era uma necessidade aprender com aquela instituição e fiquei lá 13 anos. Então foi uma aprendizagem assim que não tem tamanho. Eu tive, não tem preço, não tem tamanho, né? Eu dei expediente na IEV, eu costumo brincar. Ia 3 vezes por semana, ficava 6, 7, 8 horas lá, e isso é comum. Muitas pessoas que estão há anos na IEV fazem isso, outros fizeram também. Não foi a primeira nem a última. E aprendi demais. Aprendi bastante mesmo e tive o que considero o privilégio de ficar como assistente de um dirigente de sessão que dava consulta. Então foram alguns anos podendo partilhar desse saber, inclusive em atendimentos, né? Cuidando de pessoas, escutando como que aquilo funciona, o que a gente está vendo, que a mediunidade está mostrando, como que a gente aborda, quando não aborda, né? O nome do mentor desse senhor é Mestre Cronos. O Mestre Cronos me explicava passo a passo, olha, isso que você viu na hora dessa pessoa. Isso. Eu também vi, claro. Sabe por que eu não disse? Por isso. Primeiro tem que fazer o tratamento tal, para depois tocar nesse assunto com a pessoa. Se não, papapá.
Então, aprendi muito. Quando eu comecei a atender, em 2007, eu já estava na IEV como Shella há 5 anos. Eu tô com uma confusão de datas entre 2001 e 2003, é uma confusão. Mas se eu não me engano, eu entrei na IEV em 2001, 2002 eu era lenço branco. Quase certeza que é isso. Então, em 2007 eu já tinha alguns anos de estudo na IEV e de prática, mas isso não representava para mim autonomia espiritual. Eu era ieviana, eu me reconhecia como ieviana. Então, ir a outros ritos, frequentar outros lugares, para mim era algo que na época não batia muito, assim. E o fato da IEV não estimular a incorporação e estimular a interligação, essa diferença de uma coisa para outra, para mim fazia muito sentido na época. Então eu realmente me sentia ieviana. E dentro da IEV eu conheci pessoas fantásticas, como a Márcia Aleixo, que na IEV é Isis de Totti, a Reginova, depois, o Cantor. Cantor é uma figura assim, queridíssima, inesquecível, como ele ajudou a mim e meu filho num período assim tão delicado. Eu estava recebendo o meu filho no Rio de Janeiro, depois de 6 anos dele morando com o meu pai, eu só via nos finais de semana. Receber o Gabriel foi possível em grande parte por causa da IEV, porque a IEV também acolheu a minha maternidade solo naquele momento, e acolheu o Gabriel, e o Gabriel também entrou, botou roupinha, e a gente tinha ali um ambiente que era muito necessário naquele momento. Um ambiente de segurança mesmo, de disciplina, mas ao mesmo tempo com uma permissão para o Gabriel ser como ele é. Então ele ficava quietinho lá, escrevendo. Depois ele começou a ajudar com a prancheta nas sessões da cromoterapia. Nem sei se ele se lembra disso, agora que eu estou verbalizando, ele deve lembrar algumas coisas. Então ele teve momentos de muita conexão espiritual como criança, e eu tinha um assentamento, sabe, de eixo, uma constituição de eixo que foi essencial naquele período da minha vida. Então eu tenho uma gratidão a IEV como instituição, né? A Shidhar não tenho nem palavra, gratidão é pouco. Eterna servidora de Shidhar. Me considero isso independentemente da instituição, me considero sacerdotisa também de Shidhar. Mas enquanto instituição, pessoas lá que não seria quem eu sou hoje de verdade, sem ter tido esses vínculos, esse contato, realmente foi incrível. Mas foi um período que eu não entendo que eu tivesse uma vivência com autonomia espiritual. Pelo contrário, eu segui as regras, a IEV, quem não entende, atende, né? Uma das frases dos templos de Shidhar, que para mim faz muito sentido até hoje, em alguns âmbitos. Mas chegou um momento que eu já tinha estudado muitas outras coisas além da IEV. Eu já estava trabalhando com constelação familiar e na época não tínhamos ainda abertura para falar de constelação familiar na IEV. A própria astrologia estava com um lugar também um pouco segmentado. Depois a Lúcia Veiga voltou e eu já não estava mais na IEV. Ela começou a palestra de novo, uma pessoa de uma importância histórica tanto dentro da IEV quanto fora em termos de astrologia, uma sagitariana com um conhecimento de astrologia e esoterismo. Poucas pessoas têm. Muito boa. E outras, né? Fiz cabala com a Isis. Enfim, aprofundei muitos conhecimentos. E aquilo precisava transbordar de mim. E a IEV, institucionalmente, não recebia aquilo, não acolhia aquilo. Então chegou um momento em que eu estava fazendo canalizações muito profundas. A questão dos raios começou a voltar para mim, embora tenha isso dentro da IEV, claro que tem, né, uma irmandade esotérica que inclui essa dinâmica das chamas, chama violeta, os raios e tal. Mas a prática que eu precisava experienciar com relação às chamas não tinha lá. Mas não era nem sobre isso. A questão era mesmo de uma filosofia e eu não sabia ainda como se chamava, né?
O tema do feminismo, do feminino sagrado, isso ainda não estava tão forte na nossa linguagem em 2011, 2012, quando eu comecei a ter uma crise existencial com relação a isso, institucionalmente falando. Essas palavras não estavam tão fáceis na nossa conversa cotidiana, né? Não tinha isso. Me lembro que eu fui ao cinema com a minha mãe e ela me deu o tarô novo e um livro da Simone de Beauvoir e não falou nada. Só isso. A gente saiu do cinema, lá, eu trouxe isso pra você, eu trouxe isso pra você, com quem? Ela também já conhecia a Eve há muito tempo. A minha mãe é psianérrima, não teria uma explicação, ela jamais diria o que é pra eu fazer, né? É uma coisa, um pouco código da Vinci. E eu levei muito tempo, talvez eu tenha entendido melhor até agora que eu tô verbalizando, porque a minha compreensão não é pisciana, né? Só a minha cauda que é em peixe, então eu tenho uma coisa mais virginiana. Mas do sentir, funcionou super, porque aquela mistura de Simone de Beauvoir, eu nem me lembro o filme que a gente foi assistir, foi no Odeon, ali na Praça Paris. Gente, é tanta gente que fala através de mim que eu tenho a ousadia de chamar a Cinelândia de Praça Paris, veja só. A Cinelândia, no centro do Rio. Então foi um momento que eu estava buscando um despertar muito grande. Eu tinha conhecido o Prema Mukti, que precisa de um vídeo para falar sobre como que eu conheci ambos. Foi no mesmo momento, lá em Lumiar. Então eu estava muito atravessada por esses assuntos todos e precisando vivenciar. E as canalizações começaram a vir com uma força muito grande. Canalizações de instruções detalhadas de como lidar com as chamas, como fazer os rituais, como abrir a matriz dos 144 raios, por que na Terra a gente só conecta com 144, por que alguns a gente vê as cores e outros não, por que alguns a gente acessa em sons. E, gente, aí eram aulas, mas aulas são até hoje. Em 2013 eu tive uma canalização fortíssima e em 2 dias era para eu estar num determinado lugar, um meridiano que atravessava, que fazia uma interseção de energia que abria a sabedoria dos melanésios, que eu não sabia nem que eles existiam, descobri. E o Marco topou, foi comigo lá para a Praia do Sono, a gente foi para Antiguinhos e eu canalizei um caderno, várias coisas. E foi assim que nasceu a Mandala das Rosas, que na época não tinha esse nome. Já tinha tido o 2012, Fim do Mundo, 2013 entrava um outro ciclo, né? Que já não mais calendário maia, mas visto pelo sincronário. E eu estava precisando transbordar aquele feminino todo. E aí eu fui conversar com uma pessoa, que aqui nesse caso eu prefiro não dizer o nome, mas eu fui conversar com uma pessoa que eu confiava muito. Marquei um café e fui explicar isso tudo. Ele era um padrinho meu na EVE. E aí ele olhou para mim dentro dos meus olhos e falou: mas a EVE é uma instituição patriarcal. A EVE é um patriarcado. E sabe o que ele falou? Óbvio, ele não estava me contando nenhum segredo. Eu falei, gente, a EVE é uma instituição patriarcal. Mas aquilo naquele momento que eu estava, aquela verdade que ele trouxe, né? Vamos dizer assim, foi tão impactante para mim que eu pensei, bom, é isso. Então, uma vez que é isso, e ele começou a me explicar, inclusive, olha, em termos jurídicos é assim que funciona, em termos éticos é assim que funciona. Isso representa um patriarcado. Então, porque eu estava questionando o fato da mulher não fazer determinado trabalho. Assim, ele falou, mas não é só isso. É muito mais do que isso. Se você está refletindo sobre tudo isso, não é sobre a mulher estar no ciclo menstrual e não poder fazer tal coisa. Esse conselho é composto por um homem. Ele define tudo. E ele foi me explicando. Eu falei, nossa, é isso. Não é o momento de eu transbordar esse feminino que está passando por mim, essa sensação da grande mãe que está conversando comigo e me trazendo tantas coisas. A instituição ieviana, ela vai me podar. Mesmo que ninguém verbalize isso para mim. Isso é muito interessante da gente perceber no decorrer da vida.
não tem relação com alguém dizer que pode ou que não pode. Tem relação com formato, com constituição de egrégora, né? Muitas vezes o que a gente está buscando ainda não tem um nome exato, mas a gente está precisando olhar para isso, né? Ciclos se iniciam, ciclos se concluem. E muitas vezes um ciclo espiritual a gente precisa dar um tempo, eu considero isso, a gente precisa dar um tempo para observar do que se trata, porque para quem acredita, né, pode ser sim uma questão de um resgate kármico que está atravessando aquele momento, e não é a hora de romper com nada, é a hora de acomodar aquilo, né? Então tem que ter um olhar cuidadoso, na minha visão, sem movimentos impulsivos de ruptura. E eu me dei esse tempo. Eu levei mais de um ano transitando a minha saída da IEV e isso me fez muito bem, porque quando eu senti que eu concluí, eu senti que tudo aquilo que eu aprendi, tudo que eu vivenciei veio comigo. Toda a minha forma ieviana de ser, que ia transitar muito, ela veio comigo. A minha conexão profunda com o Shidihá veio comigo. Foi difícil eu me autorizar a cantar o mantra de Shidihá fora da instituição. Chegou um dia que teve uma passagem muito bonita. Eu estava morando na Tijuca ainda, para quem frequentava lá em casa. E eu recebi uma mensagem de um mentor durante um processo. Foi um pouco antes do Festival de Vesak daquele ano. E que agora eu não vou me lembrar exatamente qual ano foi, mas enfim, 2014, eu acho. E era para eu fazer o ritual de Vesak na praia, no Leme. Eu não vou fazer. O ritual de Vesak é um ritual da IEV, minha cabeça, né, institucional. E o mentor explicou, não, é um ritual, não é da IEV. Me explicou lá, por A mais B, não vou me alongar agora aqui sobre isso. Eu falei, bom, eu não tenho condição de fazer. Eu não me sinto autorizada, eu me sinto me apropriando de algo, não estou conseguindo mesmo. E para eu realizar um ritual na praia, ou seja, numa área pública, de noite, com mulheres, fazer um círculo sagrado, um ritual que para mim é da IEV, eu preciso de algo que Shidihá me mostre que eu posso fazer. Se esse sinal vier, eu vou fazer. Eu vou fazer com todo amor, com toda entrega, seguindo toda a orientação que eu recebi. Esqueci o assunto. Uma pessoa, queridíssima Arésia, me manda uma mensagem. Mari, eu tô aqui arrumando a minha casa e eu encontrei um objeto que eu nem sei por que tá aqui, não tenho a menor ideia. É um objeto que é um desenho de Shidihá, um quadro com um desenho de Shidihá. E eu não vejo sentido de ficar comigo. Ele tem que ficar com você. Comigo não pode ser. Então, eu inclusive já pedi, a moça que trabalha aqui em casa, minha funcionária, ela tá indo aí na sua casa agora, ela deve estar chegando nesse momento, para te entregar. Obrigada. Pé! Surreal. Quando eu abri a porta da casa na vila, está a mulher com um quadro e Shidihá olhando pra minha cara, assim, do quadro. Desenhado pelo Shazia, lá da fundação da IEV. Eu fiquei olhando aquilo, a menina entrou, botou. Eu mal encostei. Eu fiquei num estado de choque. Eu falei, gente, eu não esperava tanto. Assim, acho que deu pra eu entender esse sinal. Tá satisfatório. Muito obrigada, Shidihá. Gratidão. Assim, eu organizei, fiz um ritual, foi lindo, foram pessoas muito queridas, muito conectadas comigo na época, foi muito bom. E eu entendo hoje em dia, percebo, e no dia eu senti isso também, que foi uma grande autorização da egrégora para me mostrar que era o momento de voltar a percorrer esses caminhos da autonomia, a percorrer esse caminho da conexão com a natureza, a voltar a me sentir essa parte integrante da natureza. E foi o mesmo período que o Marco já tinha feito algumas formações no Gaia Education. A gente já estava, ele muito mais do que eu, mas a gente já estava envolvido com esse universo da ecologia profunda. E aí, gente, foi assim uma transição daquelas, porque eu passei meses e meses e meses
praticamente o ano de 2014 inteiro. Minha mediunidade sempre muito aguçada, mas os mentores não falavam comigo. O que eu reconhecia como código, como signo, significado e significante, né? Espiritual, não tinha. Não tinha. Abria um campo, era um homem me dando uma aula de física, de fisiologia. Passava uma semana, eu via que aquela aula estava no Vimeo do Feat of Capra e eu nem sabia quem era o Capra direito ainda. Passava um tempo, eu via no astral uma aula de um biólogo falando uma série de coisas e quando eu ia ver, esse biólogo existia, é o Bilton que falava da ditadura do DNA. Eu estava acessando um outro campo fenomenológico da grande consciência coletiva. E aí, essa biblioteca viva conversava comigo todo dia, o dia inteiro, eram muitas aulas. E as provas vinham vindo, foi quando eu comecei a descobrir que existiam umas questões do norte de África, sul da Europa, muito antigas, e descobri os cartagineses que eu não sabia que existiam, eles conversavam comigo. Depois vieram os cátaros conversando comigo, mas mentora, entidade? Nenhuma. Gente, talvez quem esteja me escutando que não tem essa conexão, isso possa parecer um alívio até, de repente. Nossa, graças a Deus. Só que entenda, eu escutava isso desde a minha infância, então é como se uma parte da minha vida deixasse de saber como agir. Imagina, se você tem assim, a sua mãe e o seu pai, você pega o telefone e fala com eles, ok? Você não mora mais com eles, você já virou adulta. Mas você pega o telefone e liga pra eles quando você quer trocar uma ideia, tirar uma dúvida, desabafar. Eu não tinha mais isso. Se vira. E aquilo pra mim foi muito difícil. Me deu uma desbussolada, como dizem duas pessoas que eu amo muito. Me deu uma desbussolada. Mas foi maravilhoso, maravilhoso, porque eu fui me reencontrando numa conexão com a sabedoria de Gaia sem esses intermediários. Na época, eu imaginava que nunca mais iam vir essas conexões com esses intermediários e eu comecei a vivenciar isso. Eu comecei a deixar essa insegurança me atravessar. O Marco estava em Acarantã, lá com o João, e a Yasmin. Essa primeira vez que eu fui lá, Yasmin estava lá, agora não me lembro. Eu nunca tinha ido a Acarantã. Eu não sabia do que se tratava uma agrofloresta. O Marco falava de agrofloresta, permacultura. Gente, lembro de novo, como eu falei nos outros vídeos. Parece que todo mundo sabe sobre tudo hoje em dia. Não era assim. Não tínhamos tanto conteúdo na internet como temos hoje. Deixa eu dar um golinho aqui no meu chá de abacaxi com gengibre ayurvédica. Então não era entra no YouTube e descobre o que é uma agrofloresta. Não. Marco Aurélio estava há meses num lugar que eu não tinha a menor ideia do que era, eu não conseguia entender. Ele explicava. Marco tem uma linguagem muito poética para as coisas e, além disso, ele estava usando palavras que eu não conhecia. A agrofloresta é incrível, existe um consórcio da sucessão da vida. Eu realmente não sei o que ele está dizendo. Então foi um momento de transição também, nesse sentido de linguagem, de casal, de trabalho, de família. Foi bem profundo. A gente mudou a alimentação completamente. Eu não estava entendendo, eu estava acompanhando algumas coisas. Eu sentia que aquele era o momento da minha espiritualidade se manifestar de uma outra forma. Se manifestar comendo cará de manhã, se manifestar comendo coco. Mas eu não estava alcançando direito. Estava vivendo aquilo profundamente. Tanto que eu decidi passar meu aniversário em 2014, lá em Acarantã. E aí, o Marco não sabia o que eu ia fazer. Foi um momento de grande autonomia. Eu peguei os dois adolescentes, que claro, que eles não estavam loucos para ir para uma agrofloresta, atenção, né? A cadela, que era a Emily, e fui de ônibus, não dirijo,
Deus preserva, porque eu dirijo outras coisas. Se eu for dirigir, se um dia eu chego lá. Então eu fui para Jacarandá com os 2 jovens, um com uma cara de tédio, incômodo, visível, e o outro disfarçando o tédio e o incômodo. Para não arrumar problema, porque um é libriano e o outro é aquariano. Então o aquariano, dane-se, você vai notar que eu estou levemente incomodado. E o libriano, eu tô incomodado, mas eu tô tão incomodado que talvez eu nem queira que perceba muito, para não ter que lidar com grandes coisas. Eu fingi que eu não estava entendendo, falei, vamos sim, é um momento de transformação, todo mundo vai se beneficiar disso. Eu fiz umas constelações, contei todo mundo para constelar e fui-me embora para a floresta com a cadela. Que eu não sabia que não se levava, olha, na época não se levava. Fui eu passar lá, uns dias no meu aniversário. Cheguei lá, João, aquela figura indescritível, inenarrável, insuperável. João, para quem conhece. Yasmin, maravilhosa, fantástica, fenomenal, mas eu não conhecia eles direito. Eu tive um aprofundamento ali. E aí eu comecei a me embrenhar naquela agrofloresta e aquelas bananeiras, e era tudo muito inicial em Jacarandá ainda. Jacarandá tinha meses. Até que eu fui lá pro fundo, depois das amoreiras, para quem conhece Jacarandá. Estavam começando as amoreiras, nem sei se tem as amoreiras lá ainda, mas eu peguei ali, atravessei o riacho, aí comecei a sentir um lugar, aí sentei. Eu era uma pessoa naquela época de muitas ritualísticas ainda. Embora eu não estivesse na IEV, só eu, a natureza e um ritual, eu ainda não sabia fazer. Eu precisava do meu tambor xamânico, da minha saia não sei o que, do meu, como é que chama aquilo, gente? Cocar não sei o que lá. Eu precisava dos meus adereços, do meu punhal. Eu precisava das coisas para me sentir conectada. Isso é fantástico, tá, gente? Não tô dizendo que é bom ou ruim. Mas era essa a minha fase. Então foi a primeira vez que eu cheguei no meio da mata, depois disso tudo, vem lá da adolescência, né? Foi a primeira vez, foi assim, quase 20 anos depois, que eu cheguei no meio da mata, sentei numa pedra, comecei a olhar e de olho aberto eu comecei a escutar as explicações, o movimento da natureza. Até que eu vi de olho aberto a interseção das cores, do fluxo de luz e som que geram a vida. Foi a coisa mais linda que eu já vi na vida. E eu não uso substâncias, né? Eu não tenho nem como usá-las. Eu usei a ayahuasca lá na minha outra encarnação, mas para mim, meu organismo não dá conta. Então foi uma experiência de alteração de consciência, de um estado de alteração de consciência, sem substâncias que alterem a consciência. Então, para mim, aquilo teve um impacto maior. Porque, veja bem, se você sai da sua casa, vai para um ritual, tomar ayahuasca, por exemplo, né? Ou fazer algo, um cogumelo, que as pessoas utilizam para esse tipo de momento, você está indo com uma intenção de algo, você sabe que é para aquilo, né? Você espera aquilo, pelo menos. Imagino que sim, né? Às vezes que eu fui, eu esperava. Dessa vez eu não esperava nada. Eu não esperava nada. Eu sentei naquela pedra e as árvores começaram a conversar comigo com a linguagem delas, que eu sou capaz de compreender, que provavelmente não é a delas. Mas a minha interseção com a árvore dialogou. A interseção da árvore com o rio e eu. Com certeza tudo passando por mim, senão eu não seria capaz de perceber. Mas em proporções diferentes, em diálogos diferentes, em sensações diferentes. Nunca narrei isso. Porque falta linguagem para a gente explicar o que é isso, né? Eu vi a interseção das cores na constituição da vida que estava acontecendo ali. Num silêncio com muito som, né? Como é que explica isso? E eu fiquei ali observando aquilo. De repente, uma sensação de uma certa forma humana, de algum povo originário se apresentou, uma figura masculina. Eu tive uma sensação muito forte de que aquilo era a minha humanice impregnando aquele momento, né? A gente é muito humanoidezinho, né?
E aí aquela explicação eu fui absorvendo, mas vou chamar aqui de ele. Ele foi me mostrando a temporalidade daquele momento, a força daquele momento, a potência que tem de você sentir isso, deixar isso passar pelo corpo e cocriar. Verdadeiro exercício de cocriação do seu corpo, dos seus órgãos, do seu duplo etérico. Como que faz isso? Como é isso? E aí eu fui aprendendo algo muito mais profundo do que a invocação. Foi ali, foi lá em Acarantã. E eu aprendi de uma maneira muito sutil, muito profunda, que eu não voltei desse momento e fui contar. Eu não tinha como. Eu voltei desse momento e fui na nascente, vai descendo o riacho, tem uma região ali de nascente, e o meu corpo físico não é muito desenvolto por causa de algumas questões de saúde. E naquela época eu estava com uma desenvoltura melhor. Tem épocas da minha vida que não. Naquela época eu estava. Então eu consegui descer pelas pedras, andar. Normalmente eu preciso de ajuda para fazer isso. E naquele dia não. Eu fui sozinha até que eu botei a cabeça embaixo da nascente da água e fiquei. E foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Assim. Quem olhava parecia que não estava acontecendo nada. Mas estava acontecendo tudo. Eu estava aprendendo a nascer, a renascer. Eu estava aprendendo a renascer junto com a Mãe Maior. E disso vieram outros muitos momentos belos. Muitos momentos. Daquela vez que eu fui lá foi quando o Marco começou a juntar a sabedoria das constelações familiares com a sabedoria do manejo permacultural, do manejo agroflorestal. E o João com a linguagem dele, no mundo dele, eu no meu, e a gente buscando encontrar essas interseções, talvez um pouco óbvias para o Marco em algum momento, mas foi preciso um desenvolvimento de uma outra linguagem para perceber essas conexões. E depois foi ficando tudo tão óbvio, né? Tudo muito óbvio. Eu sinto pena, de certa forma, de não ter tido a oportunidade de compartilhar muito mais, com um número muito maior de pessoas, essa sabedoria com relação a essa cocriação. Por isso estou voltando com a mandala esse ano. Foi só ano passado que eu não pude fazer por conta da conclusão do mestrado. E agora poder juntar esse olhar da ecologia profunda, da percepção sistêmica com a espiritualidade e falar sobre isso de uma forma que integre outros saberes, eu acho que constrói muito mais, transborda mais. Hoje eu vou ficar por aqui. Eu falei bastante, alguns assuntos foi a primeira vez que eu elaborei de maneira verbal, então vou precisar me refazer um pouco. Gratidão para quem me ouviu até aqui. Acho que é uma forma também da gente cocriar. Um beijo enorme. Namastê.